Continuando o slide anterior, as três formas do past continuous, né? A forma afirmativa, negativa e interrogativa. Não tem mistério. O que você vai modificar vai ser o verbo to be, was e were, que é o verbo to be no passado. Na afirmativa, só vou usar normalmente I was playing, you were playing, he was playing. Eu usei o verbo to play para fazer o exemplo. Na forma negativa, eu vou usar wasn't ou weren't, mas também posso usar was not ou were not. I wasn't playing, you weren't playing, he wasn't playing. Na interrogativa, vai acontecer como todos os outros tempos verbais. Eu vou colocar o auxiliar, que no caso é o verbo to be no passado, was e were, na frente do sujeito. Então, vai ficar igual aos outros tempos verbais. Was I, were you, was he, was she, was it. Então, não tem mistério. Qual a diferença, então, entre o simple past e o past continuous? Sendo que os dois falam do passado, né? O simple past, ele fala de um passado pontual, que terminou, que já aconteceu. Outra situação que eu uso o simple past é a existência de um tempo passado específico na frase. Expressões como yesterday, last week, last month, last year, que indicam que é um tempo passado. Exemplo: he visited his cousins last month. Ele visitou os primos no mês passado. Como vocês podem observar, é uma ação que foi concluída, aconteceu no passado, foi concluída, não está acontecendo mais, porque já visitou, já fez, já realizou. Já o past continuous, ele expressa uma ação contínua que aconteceu no passado, ou seja, aconteceu várias vezes, né? Uma ação que estava acontecendo, de repente, quando outra veio e aconteceu. Se em uma frase houver duas ou mais ações no passado, é preciso identificar qual ação começou primeiro e quais ações aconteceram depois. A ação que acontece primeiro é o simple past, é o past continuous, e a ação que acontece depois é o simple past. Exemplo: você estava estudando quando ele ligou, né? You were studying when he called. Observa aí que tem past continuous no início e o simple past depois. Primeiro, você estava estudando, aí depois ele ligou. Então, uma ação que estava acontecendo quando outra ocorreu. As diferenças são pequenas, são mínimas, mas são fáceis, porque no simple past é um passado que já aconteceu, já foi concluído. E o past continuous é um passado contínuo, algo que estava acontecendo quando outra no passado aconteceu e ocorreu. Vamos agora falar sobre o texto da página 35.